Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos estilos gráficos. Vamos falar agora para você sobre o gráfico de volume. Isso é uma outra forma de sistematização de compilação de dados que existe alguns benefícios para quem é adepto desse estilo de formação gráfica. Para isso, eu estou usando um material aqui que vocês já sabem, né, que do nosso blog, inclusive, que é da plataforma Atas, tá? É o blog da plataforma Atas, muita coisa bacana, é uma plataforma exclusiva voltada para o Order Flow, que é a proposta do nosso canal também, tudo bem? Então vamos a algumas características do gráfico de volume. O gráfico de volume também é um gráfico atemporal, que cada barra se forma com base em critérios pré-definidos pelo usuário. Como assim, Oliver? Por exemplo, digamos que você escolha que cada barra ela tem que ter o limite de 3.000 contratos, ou seja, cada barra é formada a cada 3.000 contratos. Cada 3.000 contratos, o volume de 3.000 contratos. Tá? Por exemplo, vamos definir o valor de frame de 3.000, que seria 3.000 contratos ter sido negociados na formação de cada barra. Ao contrário do quadro de escala, que nós não comentamos no artigo anterior, estou falando sobre a plataforma Atas, cada barra ela se transforma, ela abre a cada 3.000 contratos. Como assim? Se você tem uma barra aqui, para que haja a abertura de uma próxima barra, tem que haver necessariamente 3.000 contratos aqui, independente se é comprador, se é vendedor, não interessa. A cada 3.000 contratos ele vai abrir uma nova barra. E essa barra tem tamanhos diferentes, não são tamanhos fixos que nem o Renko. A única coisa que é fixa aqui é o número de contratos, mas se esses contratos vão deslocar o preço ou não, aí isso daí não é o que vai dizer para a gente, é justamente o volume. Lembrando que o volume é o total das agressões de compra e de venda, né? Isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Você tem uma barra, esta barra ela é composta por agressões de compra e também agressões de venda. E também agressões de venda, meu amigo, minha amiga trader. Se nesse exemplo aqui hipotético você tem 100 de agressão de compra e 50 de agressão de venda, o volume total dessa barra vai ser de 150 contratos. Agora, se essa barra vai subir ou vai descer, e o tamanho do spread, do corpo desta barra, o que vai dizer é a própria liquidez do mercado. Como assim a liquidez, Oliver? São as ordens passivas, é a relação esforço versus resultado. Então, a briga entre touros e ursos. Então, basicamente, uma das informações que você tem que ter é o seguinte: quem usa esse estilo de gráfico, ele gosta de mensurar a liquidez do mercado, que é justamente para ver se o volume negocial aqui, ele promoveu o real deslocamento e mensura a liquidez do mercado. Oliver, não estou entendendo. Não tem problema, calma. A gente vai falar tudinho para você. Tá? Então, o que diz a plataforma Atos para a gente? Olha só o que ele fala. Ao contrário, tal, tal, tal. Desta forma, podemos ter uma ideia da liquidez por nível de preço, tá? E também na velocidade da construção das barras. Vamos deixar essa questão da liquidez para um segundo momento, tá? E vamos falar agora da velocidade, que é mais fácil você interpretar. Por exemplo, se cada barra tem o número X de contratos, você concorda que em atingindo a meta, em atingindo o número pré-estipulado, digamos que você escolheu 300 contratos. Quando houver 300 contratos aqui dentro, esta barra estará formada e vai abrir a próxima barra, certo? Você percebe que isso independe de tempo? Que é o critério de compilação de informação da barra é o número de contratos. E a gente sabe que o mercado, quando o robô é ligado, existe uma saraivada de ordens, né? Que podem acontecer mais rápido ou mais devagar. Então você concorda que quanto mais rápido esse critério que você escolheu de 300 contratos for preenchido, mais rápido as barras vão se formar? Correto? Então, para quem estipula um gráfico de barras de volume, consegue mensurar a velocidade do envio das ordens. Quando o robô é ligado, quando entra fluxo de verdade, e esse fluxo promove o deslocamento, você vai ver essas barras se formando cada vez mais rápido. E quando essas barras se formam cada vez mais devagar, você percebe a falta de liquidez do mercado, a falta de interesse de contratos. Às vezes o robô está devagar. Então, conforme a mensuração do tempo de formação destas barras, e quando você trabalha com a barra de volume, é legal você mensurar o tempo de formação destas barras, você tem uma noção da liquidez do mercado por nível de preço, se o mercado está aceitando trabalhar ou não,
em vários níveis de preço, e se a velocidade com que essas barras se formam ou não, está entrando o fluxo direcional do mercado. Ela mostra a aceleração e a desaceleração do envio de ordens do mercado. Porque o que acontece? Você pega um mercado sem fluxo, tá? E aí ele vai ficar aqui, pode ficar 15 minutos. 15 minutos para se formar esses 300 contratos que você estipulou. Se não entrar lote aqui, vai ficar 15 minutos, entra 1, depois entra 5, depois entra 10, depois entra 15, até dar os 300. Mas na hora que entra fluxo de verdade, às vezes essa barra pode se formar, ela pode se formar, por exemplo, em 1 minuto. Em 1 minuto, entenda isso, 1 minuto. Né? Por quê? Porque esses 300 contratos vão ser preenchidos rapidamente. Isso mostra para você que o robô foi ligado, isso mostra para você que deu start de movimento. Então, dependendo da velocidade de formação dessas barras, você pode ter uma ideia de, por exemplo, de rompimentos de caixote de acumulação. Para você que já sabe a análise técnica clássica, você vê o preço lateral. Né, você viu o preço lateral. Geralmente, essas lateralizações são caracterizadas por baixo volume. Tá? Eles estão trocando lote, mas eles trocam lote devagar. E quando há o rompimento geralmente ele é caracterizado por um start direcional, geralmente por uma urubuzu de força, na entrada de fluxo real. E aí, essa entrada de fluxo real acontece quando o robô, o HFT, ele é ligado. E daí entra um grande desbalanceamento, esses 300 contratos da sua seleção se preenchem rapidamente. E daí você vê que deu um start de movimento, push up, nesse exemplo aqui, no start, no rompimento, num caixote de acumulação de uma tendência altista. E você vê o push up, você vê que entrou fluxo. Isso te ajuda, por exemplo, a se livrar de falsos rompimentos. Em que às vezes o preço rompe um pouquinho a zona limite de suporte e resistência, mas você vê que ele rompe sem fluxo, ele rompe devagar, essas barras demoram-se para se formar. Mas quando você tem um rompimento em que você teve uma barra em que se formou rapidamente, pois você consegue mensurar o tempo de formação desta barra e você sabe que o número de e você mensura justamente porque o número de contratos pré-estipulado por você foi preenchido rapidamente, você demonstra o interesse do comprador ou do vendedor em promover um real deslocamento de preço, em fugir desse caixote de acumulação. E isso te ajuda não só no rompimento de caixote de acumulação, mas também para você entender, tá, os push-ups e push-downs das tendências como um todo. Uma tendência de alta geralmente acontece como? A gente sempre sabe, né? A gente sabe, na maioria das vezes, que o preço trabalha, rompe. Trabalha, rompe. Né? E nesses movimentos, né, o preço vai fazendo os push-ups e push-downs. Ele vai deixando os starts movimentos, marubuzus de força para cima ou para baixo. Né? E o gráfico de volume te ajuda a fazer essa filtragem. E como é que ele mensura a liquidez do mercado? Bom, para isso você tem que entender o que são ordens passivas, o que são ordens penduradas. E se você quer saber o que são ordens passivas e penduradas, eu recomendo que você dê uma olhadinha no módulo de Order Flow, o módulo de Order Flow, onde eu falo sobre liquidez do ativo, que muda toda a sua compreensão. Então, é o seguinte, se o preço... Aí você começa a ver o seguinte... Às vezes você vai ter uma barra se formando muito rápido. Uma barra vai se formar muito rápido. E aí você percebe o seguinte, o critério de formação da barra é o mesmo. Vou fazer um exemplo aqui com você. Você tem uma barra se formando muito rápido, que um grande spread, um grande corpo. Né? Ou seja, você teve atendido aqui a relação esforço versus resultado. Esses 300 contratos do nosso exemplo foram preenchidos rapidamente e isso promoveu um grande deslocamento de preço. Tá? E digamos que o tempo de formação desta barra aqui foi 1 minuto. 1 minuto, para você entender. Tudo bem? E daí você vê a próxima barra, se formando com um pequeno corpo, um pequeno spread. Tá? E um grande pavio, por exemplo, um grande pavio. E você vai olhar para o tempo de formação desta barra, e você vê que de repente foi mais rápido. Foi, por exemplo, vamos colocar aqui, foi, por exemplo, 30 segundos. 30 segundos. Que informação isso passa para você? E ela atingiu aqui também os 300 contratos. Que informação isso passa para você? Isso passa para você informação de liquidez. O que é a liquidez? A liquidez são as ordens passivas penduradas no book de ofertas. Tá? O que desloca preço são ordens de agressão.
são ordens de agressão, né? Então, esses 300 contratos são ordens de agressão. Entenda isso. Agora, o que acontece? Quando você vê esses mesmos 300 contratos sendo efetuados num tempo rápido, ou seja, o robô está ligado, mas ele não promove deslocamento real de preço, você não tem a relação esforço versus resultado. Ora, você teve os 300 contratos, esses 300 contratos aconteceram de uma maneira mais rápida ainda, em 30 segundos. Foi mais rápido ainda. E mais agora eles não conseguiram ter resultado. O que isso significa? Que por mais que o robô esteja ligado, por mais que os 300 contratos tenham sido enviados de maneira rápida, ele não conseguiu romper as barreiras de liquidez, neste exemplo aqui, dos vendedores que estavam apregoados aqui nesta região. Porque aqui, esses 300 contratos são contratos de agressão. Não são contratos de ordem limitada ou passiva. E daí, esses 300 contratos aqui, eles tiveram uma efetividade em consumir toda a liquidez do book. Eles tiveram uma efetividade. Mas aqui não. Aqui esses 300 contratos, por mais que eles tenham sido formados de maneira rápida, eles não conseguiram consumir a liquidez do book. Isso traz para que tipo de informação para você? Que tipo de informação que traz para você nesse exemplo, se você está vindo numa tendência de alta? Pare e pensa um pouquinho. Pare e pensa um pouquinho. Nossa, Oliver, cara do céu. Isso mostra que a relação esforço versus resultado não está sendo atendida. Por mais que o número de contratos esteja girando rápido aqui, o preço achou liquidez, achou ordem passiva, achou scoras, paredão de liquidez aqui. E isso te ajuda a identificar o quê? Isso te ajuda a identificar o quê? A sua resistência, níveis de suporte e resistência. Olha que fantástico! Olha que informação poderosa! Você entende? Porque como você mensura 300 contratos, são 300 ordens de agressão. E daí, conforme essas ordens de agressão, dependendo do tempo de formação, quanto tempo foi rápido, e essas ordens não conseguem deslocar mais, é porque a liquidez do mercado nesse nível de preço está forte. Porque neste exemplo, o vendedor está fornecendo liquidez, está freando as agressões compradoras que estavam promovendo o deslocamento altista. Para e pensa. Isso te traz uma informação analítica ou não te traz uma informação analítica? Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Então, esse tipo de gráfico de volume, ele te ajuda a identificar a liquidez, validando níveis de suporte e resistência, mensurando a relação esforço versus resultado. E você casa o volume com a velocidade. Geralmente, quem gosta de olhar esse tipo de gráfico, gosta de casar essa informação com a velocidade do ativo, com a velocidade do ativo. Olá, vou dar um exemplo para vocês então agora da plataforma Tride. Estou na plataforma Tride aqui e eu já estou com gráfico de volume. Como é que você faz isso na plataforma Tride? Você clica com o botão direito, ok? Você vai aqui em mais, vem aqui ó, em configurações do gráfico, ok? Ok? E daí, aqui na plataforma Tride, você vai ver todos os exemplos gráficos que você tem. Olha aqui, ó, você tem gráficos temporais, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, diário, semanal, tudo bem. Tá aqui os gráficos de minutos. Você tem gráfico de tique, você tem gráfico de Renko, você tem gráfico de range, você tem o gráfico de volume, mas não é esse volume aqui é o volume de negócios. Na plataforma Tride, esse volume aqui é o volume de negócios. E a gente sabe que um negócio pode ter um número variado de contratos. Por exemplo, um negócio pode ter 10 contratos, 20 contratos, não é isso que eu quero. Eu quero aqui, ó, tem o gráfico de variação, o gráfico de agressão, que é o gráfico de delta. Lembra o gráfico de delta que nós comentamos? Tem na plataforma Tride. É o agressor. Se você coloca aqui, por exemplo, 500 delta, ele é o gráfico de... O delta aqui do Tride. E daí aqui, ó, volume de agressão. O volume de agressão, que é todo bid e todo ESC, que é o número de contratos. Se você coloca aqui volume de agressão, eu coloquei, por exemplo, 3.000, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, 5.000. A cada 5.000 de total de agressão, ele compila os dados. E agora você tem aqui na plataforma Tride, tá, o seu gráfico formatado com base na... Eu estou aqui no ativo dólar, tá? Olha aqui, ó, 3.000G de agressão, tá bom? E daí você tem o seu gráfico baseado no volume. Perceba aqui, ó, olha aqui embaixo, não sei se você vai conseguir ver na sua tela, aqui está o meu mouse, é o volume. Você está vendo que o volume aqui ele é todo igual, ó?
é tudo igual, a gente colocou 5.000, a plataforma Tree ele tem umas variaçõezinhas aqui, mas é basicamente tudo 5.000. Isso é um valor fixo, tá? Isso é um valor fixo. Aí aqui em cima você tem o delta, perceba, esse aqui é o delta, você já aprendeu comigo que é o delta. E aqui embaixo você tem o tempo, a duração da barra. Isso aqui é legal, a duração da barra. E daí onde que você vai fazer a avaliação? Você vai fazer a avaliação, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Olha só o tamanho desse doji. Você está vendo esse doji? Ok? Olha só a relação esforço versus resultado. O volume é igual para todos. A diferença desse doji aqui, desse candle aqui, para esse doji, perceba. Ok? Então, o que, que eu quero que você entenda? Olha o tamanho do corpo deste candle, o volume total de agressão foi o mesmo. Olha o tamanho do resultado. Ok? E olha o tempo de formação. Foi um tempo super. Se você for dar uma olhada na média dos tempos, isso aqui são tempos em segundos. Isso aqui é tudo em segundo, tudo bem? 1.000 e poucos segundos. Olha aqui, ó, segundo, 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 segundo. Né? E aqui essa barra se formou rápido, 336 segundos, né? E aí foi rápido, 2, 3 minutos ele formou essa barra. Aí na sequência você vê aqui, ó, por exemplo, um grande doji, tá, com a relação esforço versus resultado, com um saldo delta relativamente forte, o saldo delta relativamente forte, ou seja, o vendedor agrediu mais, houve um desbalanceamento, só que não teve resultado. Olha só, não teve resultado, perceba. Você está vendo? Olha só a relação esforço versus resultado. Teve a mesma quantidade de agressão que teve aqui dentro, tanto o comprador e vendedor, foi a mesma quantidade aqui, no somatório total. O volume foi o mesmo. Só que o saldo foi extremamente vendedor, só que daí ele teve um corpo pequeno, um spread pequeno, perceba. Deixa eu pegar outra ferramenta que está atrapalhando. Ele teve um spread pequeno, ok? E olha o tempo de formação, foi um tempo relativamente alto. Baixo, aliás, foi um tempo relativamente baixo. Ele se formou rapidamente aqui, entrou agressão, essa agressão foi majoritariamente vendedora e o preço não conseguiu continuar o movimento baixista. Perceba. E será que nós estamos num nível importante de suporte e resistência? Será que esse nível é importante? Para quem? Para quem já fez meu curso de volume profile, o guia definitivo, usa a teoria do profile segmentado. E o TRID tem um profile segmentado muito legal, nós já comentamos. Se você baixa o profile segmentado do TRID aqui, ó, vamos ver aqui se nós estamos num nível importante de nó de alto volume. Vamos ver se nós estamos num nível importante de nó de alto volume aqui pelo trilho, tudo bem? Vou pegar aqui os 5 maiores volumes, ok. Tá? Ele conseguiu romper, né? Olha só que interessante. Ele conseguiu romper esta faixa de lateralização, que era a POC dessa região, que é o nó de maior volume, era aqui, ó. O nó de maior volume do TRID era aqui, ó. Esse aqui era o nó de maior volume. Ele conseguiu romper, mas ele não deu continuidade, ele veio buscar onde? Ele veio buscar essa outra região, essa outra aglomeração de nó de alto volume aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, olha lá que interessante. Você está vendo? Né? E daí o que, que acontece? Então, nesse jogo de você ver a relação esforço versus resultado, casar o delta, você vê que foi um delta extremamente vendedor, e daí não teve resultado, e o tempo foi rápido, quer dizer que o vendedor acelerou e foi rejeitado. O vendedor acelerou aqui e foi rejeitado. Né? O volume se convalidou e a barra se formou rapidamente. E daí você vê na próxima barra, olha que interessante, né? O delta ele é levemente positivo, não é um delta significativamente forte, quer dizer que houve um equilíbrio entre agressões de compra e de venda no modo geral aqui, só que olha o tamanho do spread, olha o tamanho do corpo da barra. Né? E o tempo foi um tempo normal, mostrando que realmente havia defesa desta região por parte dos vendedores, por parte dos compradores. Vamos achar outro exemplo qualquer aqui que você na plataforma Trade, e eu gosto muito desse tipo de gráfico, tá? Eu gosto muito, é muito poderoso para você achar zonas de liquidez, zonas de possível defesa de preço. É muito legal, é muito legal. E você casa aí por informações de start de movimento. Quer ver um start de movimento agressivo? Olha o tempo da barra e olha o tamanho do corpo. E daí você vai ver se a tendência ela é forte ou não. Né? E você vai casando o tempo da barra com o saldo delta. Por exemplo, aqui, ó. Ele rompeu essa lateralidade. O preço ficou um pouquinho lateral nesse caixotinho aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui era um nível importante de... Vou pegar aqui um outro... Perceba aqui, ó. Perceba como aqui era um nível importante. O preço estava lateralizado aqui, ó. Perceba como nesta região... Deixa eu pegar aqui, ó. Nesta região, realmente, é um nível de suporte. Suporte e tal. Aí ele veio para romper.
Tá? Ele veio para romper, e daí ele deu um marubuzu de força, o tempo foi relativamente mais baixo do que se comparado aos períodos anteriores, ou seja, entrou um fluxo direcional mais forte, com um saldo delta vendedor agressivo. E na próxima barra ele confirma, ele acelera, ele dá o start. Olha só, o volume de 5 mil contratos negociado aqui se perfez em 114 segundos apenas. Num tempo muito menor, ele acelerou a entrada de fluxo, com um delta ainda extremamente vendedor, mostrando para você que realmente houve a vontade direcional de rompimento desta faixa de lateralidade, desse nível de resistência. E isso te traz uma informação muito forte para rompimentos de caixote de lateralização, para entrar a favor da tendência e para achar o pullback. Níveis importantes de briga, Por exemplo, olha aqui, ó, vamos ver aqui, ó, olha o tamanho aqui, ó, momento de indecisão, não dá para fazer nada. Olha o tamanho desse doji, um pequeno corpo. Mas olha o tamanho do tempo, 1100 deu aqui uns 15 minutos aqui, ele ficou aqui trabalhando aqui, não sei nem de cabeça quanto deu isso aqui, tá? Mas isso significa o que para você? Pouco fluxo. Demorou para poder fazer, preencher os 5 mil, 5 mil contratos aqui de volume que nós colocamos aqui. Demorou sem fluxo real. Não dá para você fazer nada numa situação dessa. Você tem que ficar fora do mercado numa situação dessa. O tempo alto mostra para você a falta de volume, a falta de interesse, a falta de player. Você está entendendo? E olha só quando mostra um start de movimento. Olha que fantástico isso. Esse exemplo aqui eu vou ter que mostrar para você. Olha aqui a diferença quando entra fluxo real. Ó, 150 segundos. E olha o tamanho deste corpo. Olha o tamanho desse marubuzu de força. Olha o tamanho da vontade declarada da entrada de fluxo direcional no curto espaço de tempo. A velocidade é uma outra mensuração do preço que pouquíssima gente sabe negociar. A velocidade te dá um outro patamar de quando o robô é ligado e tem um start agressivo de movimento. Pouquíssima gente sabe fazer isso. E isso aconteceu com o saldo delta extremamente comprador. Perceba, em pouco tempo a relação esforço versus resultado, start de movimento. Às vezes você não comprou nesse marubozu, mas você sabe que aqui o comprador apareceu. Você tem chance de comprar já nesse outro candle. E não se engane, nós estamos aqui no dólar, vamos ver quantos pontos é isso aqui, ó. Gente, isso aqui dá 15 pontos, olha lá, 30, 40 pontos no dólar, olha lá. Muita coisa dá através desse jogo da velocidade e desse jogo do delta, você entender a hora que entra fluxo real, a hora que tem vontade declarada de start de movimento. Você entende como isso é poderoso? Se você souber o que eu estou falando, se você perceber isso, e daí você percebe, né, que geralmente starts de movimento, eles têm um curto espaço de tempo. Geralmente tem um curto espaço de tempo. Quando o player liga o robô e ele vem com a saraivada demonstrando a intenção, a vontade declarada de começar o movimento, você tem uma grande relação de esforço versus resultado, né, e num curto espaço de tempo. Isso é entrada de fluxo direcional, é isso que a galera do tape reading procura. Uma entrada de fluxo direcional de maneira sucessiva e continuada em vários níveis de preço, promovendo o deslocamento real do preço. Entenda isso. Então, o tempo, a mensuração do tempo é uma outra visualização da dinâmica do preço, é uma outra escala que pouquíssimos traders sabem avaliar. E o gráfico de volume te dá esta percepção. Ok? Então, espero que esse conteúdo possa te agradar de alguma forma. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.